Muito bem, chegamos então ao segundo episódio do 2icast. Aplausos. Uhul. Bom demais. Se você já tá com a gente até agora, é porque você assistiu o... Assistiu, não. Você ouviu o primeiro episódio, podcast de áudio, né? Gente, isso aqui é um podcast raiz, entendeu? Daqueles que a gente coloca pra ouvir enquanto tá lavando louça, enquanto tá correndo, enquanto tá dirigindo, entendeu? E se você ouve na velocidade 2, eu não te julgo, porque eu também faço isso. Então tá tudo certo. Todos nós fazemos e tá tudo bem. Volta pro episódio número 1, que lá também tem muita coisa legal. Uma das propostas do 2icast é a gente cobrir aí toda a palavra com um olhar de autodesenvolvimento em casal. A gente vai entender na jornada qual é a melhor maneira de fazer isso junto com vocês. Então o feedback é muito importante. Mas hoje a proposta é diferente. Hoje a gente não trouxe a Bíblia, gente. Hoje a gente trouxe outro livro, que pra gente também é muito importante. Hoje, realmente, é um dos livros, assim, que a gente usa como base pro dois e ponto, assim. Uhum. De verdade, é um dos livros, assim, que a gente mais lê na vida, que é os 7... Já posso falar? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro que, de cara, a gente olha assim e acha meio clichê Foi essa capa. exatamente isso que aconteceu comigo. Então, quando eu vi a capa a primeira vez, né, o título, assim, eu achei uma parada meio coach, tipo... Autoajuda. meio zoado, assim, meio tosco. Mas eu fui me dar a oportunidade, né? A gente tem uma ligação com esse livro porque eu tava assistindo um podcast, assistindo mesmo, que quando eu procuro sobre um assunto, eu vou até o final sobre esse assunto que eu quero, eu vou atrás e, enfim. Eu tava vendo coisas sobre inglês. Esse professor que eu tava assistindo falou sobre esse livro, porque ele fez o curso dele baseado nesse livro. Eu falei, uai, mas sobre um livro de autoajuda... Que tem a ver, né? E aí eu falei pro Thiago sobre o livro. Ao mesmo tempo que eu tava falando pra ele sobre esse livro, ele já tava pesquisando também sobre o livro, enfim. O acaso não existe. Porque ao mesmo tempo a gente tava procurando o mesmo livro. Então foi muito legal. E eu tava começando uma jornada aí de audiobooks, então um outro dia a gente vai falar até sobre isso. Você consegue aprender bastante se você treinar o teu ouvido pra isso através de audiobooks. E aí eu peguei o audiobook dos 7 Hábitos, mesmo com muito preconceito inicialmente, eu falei, cara, vamos ver. E esse foi um dos únicos livros que não são cristãos ou algo nesse sentido, que, cara, me fizeram chorar algumas vezes. Ele é muito... Esse livro é muito profundo e muito bonito. Vocês vão ver a gente falando desse livro N vezes. Ele tem conceitos pra vida. Cada página, basicamente... Cada página tem um insight que a gente pode trazer aqui e dar um podcast de mais de 1 hora, gente. De verdade. Tem assuntos, assim, que dá pra gente transcorrer aí por vários momentos. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai trazer pra vocês um assunto que trouxe à luz aqui pro 2icast. Uma coisa muito, muito interessante pro autodesenvolvimento e casal. Que nem é um assunto, assim, que virou, tipo, um capítulo inteiro do livro. Se eu não me engano, é tipo umas... 7 páginas do livro, 5 a 7 páginas do livro, mas que a gente olhou assim e falou, nossa, isso aqui dá pano pra manga, porque realmente dá pra gente trazer um panorama entre este assunto e o autodesenvolvimento de casal, que é a proposta do 2 ponto. E uma coisa que fez eu me apaixonar mais por esse livro foi quando eu descobri que o Stephen Covey, que é o autor do livro, ele tá fundamentando toda a estrutura dos 7 hábitos na palavra. Então, indiretamente, ele vai citar aí algum conhecimento bíblico ou algo nesse sentido, mas de uma forma muito sutil. Mas para quem já tem mais familiaridade com a palavra, vai pegar. E é por isso que ele ultrapassa toda essa pegada de coach e ele vai no âmago, sabe? Ele vai no que realmente a gente precisa. Até o conceito dele sobre sucesso, cara, não vai estar relacionado a dinheiro. Vai ser algo bem mais profundo sobre ter uma vida eficaz e ter uma vida eficiente. Então ele pode ser transformado mesmo. Não por acaso, nós amamos esse livro, indicamos. Então, se você ainda não leu esse livro, indicamos real, porque a gente ainda vai falar muito sobre esse livro por aqui e muitos assuntos que estão relacionados. Então, vamos lá? Vamos lá. Olha a vinheta, ainda não chamou a vinheta. Vinhetinha. Vinheta.
Hoje a gente vai falar sobre ética do caráter e ética da personalidade. Não é à toa que a gente está usando primeiro isso, porque isso vai preparar para quando de fato forem começar os 7 hábitos. Lembra quando a gente falou lá no capítulo 1, se você não ouviu esse episódio, pausa agora e vai lá para o episódio número 1, onde a gente fala dos dias da criação, usa essa metáfora, e o primeiro dia, clareza. Então a gente está seguindo, inclusive, esse ensinamento aí, para trazer clareza para depois de fato entrar em assuntos mais profundos. Boa. E aí ele vai trazer à tona essa questão da diferença entre a ética do caráter e a ética da personalidade. Elas não anulam uma outra, não é que tem uma péssima e outra muito, muito boa. Não é isso. É que realmente existem diferenças entre elas e que uma é primária e a outra é secundária. Então, vamos trazer aqui para vocês a diferença entre elas. Mas antes disso, eu acho que uma pergunta provocativa aí, né? Será que o nosso casamento hoje ele está bem ou ele só parece que está bem? Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar sobre essa questão da ética do caráter e da personalidade. E o que a gente vê nas redes sociais, ou você já deve ter ouvido alguém falando sobre isso, que ali tem um recorte, né? Um recorte da vida de todo mundo, um recorte da nossa vida, inclusive. Sim. E aí a pessoa muitas vezes vai analisar a tua vida pelo que está colocado ali, e mesmo a gente sabendo, não, mas isso aí não é a vida toda da pessoa, mas isso fica no nosso subconsciente. Ah, fulano é mais feliz do que cicrano, ou ele é melhor porque ele vai para outro lugar e tal, quando na verdade a gente sabe que é muito mais profundo do que isso. Mas o que isso tem a ver? Vamos lá, vamos aos conceitos. A ética da personalidade, o livro vem trazendo que ela basicamente é uma abordagem mais superficial, é uma abordagem mais imediatista da coisa. Então, ela traz técnicas de persuasão, manipulação, construção de uma imagem positiva para alcançar objetivos. Eu não acho isso ruim, tá? Eu vou deixar isso muito claro. Eu sou relações públicas, então eu já vou deixar isso claro, isso não é ruim. Eu acho que a imagem é importante, sim. Só que essa questão da personalidade, ela é baseada em estratégias a curto prazo. Então, é a questão da boa impressão, é a questão da boa imagem mesmo, sabe? Existem vários livros que vão abordar especificamente esse recorte da ética da personalidade. Por exemplo, o Carnegie, né? O Carnegie vai ter o como falar em público, como fazer amigos, influenciar pessoas. E, cara, tem o seu valor. Entretanto, o que acontece é que se a gente basear toda a estrutura da nossa vida sobre a ética da personalidade e não olhar para a ética do caráter, e o nosso caráter foi muito contrário, vai ser como você querer sustentar um carro num palito de fósforo. Vai quebrar. Boa. É como se a ética da personalidade ignorasse a profundidade do caráter e priorizasse apenas a aparência da eficácia. Entendeu? Então, fazendo essa relação com as redes sociais que você trouxe, a gente vê muito isso no meio digital mesmo, né? Sim, muito. Então, e assim, vou trazer à tona uma questão que é os cursos do digital, meio digital. Eu tô aqui cutucando, porque eu sei que você é desse meio. É até interessante, porque essa galera trabalha muito com a imagem, muito, e tá tudo certo, tem que trabalhar mesmo. Só que às vezes é uma coisa muito superficial, Sim. muito imediatista, muito, tipo, e promete muito e não cumpre muitas vezes. É porque isso vende, né? Então, isso vai bater, inclusive, nas necessidades, muitas vezes, emocionais da pessoa. Ela quer o que você está usufruindo ou aparentemente está usufruindo naquele momento. Sim. Seja o carro, seja a casa. Então, quando você faz promessas baseadas nisso, isso é bem atrativo para aquela pessoa, e a probabilidade dela converter vai ser muito maior. Sim. E aí, vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade de relacionamento, que é o que a gente fala, né? A gente fala sobre autodesenvolvimento em casal. Como que a gente traz isso para nossa realidade de relacionamento. Aquela coisa linda de Instagram, aquela coisa perfeita que a gente vê, aquele relacionamento maravilhoso, aquela perfeição de redes sociais que a gente olha e que, por muitas vezes, internamente é um vazio que a gente não faz nem ideia. Então, a gente pode
pode citar esses exemplos, né? Relacionamentos frágeis, que aparentemente são maravilhosos, mas que muitas vezes não sustentam crises. A gente pode trazer esse panorama, vamos dizer. E sabe o que é maluco? Pô, a gente tá falando nada de novo aqui. Sim. Só que no nosso subconsciente isso ainda afeta a gente muito. Aumenta a nossa ansiedade. Porque a gente, cara, acordou, vai direto pro Instagram e quando olha lá, olha pra nossa realidade aqui, mais simples, e vai ver uma pessoa que tá numa realidade, ou numa falsa realidade, muito superior à nossa, e aquilo deixa a gente mal. Então a gente sabe que aquilo não é real, mas ainda assim, a nossa mente pega e fala assim, cara, não é real, mas tu queria. Não é real, mas tu queria. E acho que a gente acabou passando e não explicando o que seria a ética do caráter, né? Mas é que a gente tá realmente ainda focando um pouco mais nessa questão da personalidade em si. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o caráter, pode ser? Tô. Ainda falando um pouquinho sobre a questão da personalidade, a gente ainda fala um pouco sobre a personalidade da imagem para o outro, para os outros, para a sociedade em si, mas a gente também consegue manipular a nossa imagem para quem tá dentro de casa, sabia? Com certeza. E às vezes a gente consegue manipular a minha imagem e tentar impressionar o outro, mas na real eu não mostro para o outro como eu tô me sentindo mediante a várias situações. Essa é uma questão. Trazer isso para a sociedade é uma coisa, mas também eu consigo usar disso para manipular o outro, que é o meu próprio companheiro. E isso é muito sério. Em qualquer tipo de relacionamento, sempre vai poder acontecer a condução daquele relacionamento ou pela ética do caráter ou pela ética da personalidade. Então, se a ética da personalidade ela não tiver subjugada pela ética do caráter, eu muito provavelmente vou estar num relacionamento que pode ser tóxico, pode ser abusivo psicologicamente, e a outra pessoa que está usando das estratégias da ética da personalidade sem a verdadeira ética do caráter direcionando, ela vai manipular para os seus próprios interesses, para os seus desejos egoístas, vai conduzir as discussões para que a pessoa se sinta errada, e muitas vezes não é esse o caso. Muitas vezes nem tem certo ou errado em relação a uma discussão. Mas, claro, vai acontecer isso. Foi legal o que você fez de sair do aspecto macro, né? E trazer para o micro, que é dentro de casa. O quanto isso é muito importante. Então, a gente já entendeu o que é a ética da personalidade. É como se a gente conseguisse pensar numa fachada bonita. Boa. Vamos pensar nisso. Uma fachada bonita. E aí, vamos lá Vamos falar agora da ética do caráter. Vamos lá. O Covey traz alguns pontos interessantes, né? Que ele estruturou isso. E ele vai falar aqui no livro que a ética do caráter, ela ensina que existem princípios básicos para uma vida proveitosa, em que as pessoas só experimentam o verdadeiro sucesso e a felicidade duradoura quando aprendem a integrar esses princípios ao seu caráter básico. E ele dá algumas ideias aqui do que seria isso. Características como integridade, humildade, fidelidade, temperança, coragem, justiça, paciência, diligência, simplicidade, modéstia e principalmente a regra de ouro, fazer aos outros o que desejamos que nos façam. Então, seriam alguns pontos aí estruturais da ética do caráter. Aí a gente começa a entender que quando a ética da personalidade ela está sob o alicerce da ética do caráter, ela vai ser conduzida da melhor maneira possível. Não é que você não pode usar as estratégias, como pode e deve, cara, eu trabalho com comunicação. Claro. Você pode e deve usar a ética da personalidade para você fechar bons contratos, para você ser promovido, para você ter um bom relacionamento dentro de casa, com o teu cônjuge, com os teus filhos. Sim. Entretanto, é mais profundo do que isso. Então, a intenção com a qual eu vou estar usando a ética da personalidade vai me dizer, e talvez ninguém nunca saiba o porquê você está usando, porque ninguém está da tua cabeça. Mas no fundo você sabe. Sim. Quando você está usando a ética do caráter ou não. Se a gente falou que a ética da personalidade é uma abordagem um pouco mais superficial e imediatista, a ética do caráter é uma abordagem um pouco mais profunda, um pouco mais sustentável,
é aquilo que vai fazer com que a tua mudança seja um pouco mais duradoura e eficaz, de verdade. Com que a tua mudança seja de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente já não está mais falando de uma fachada, a gente está falando do que é interno, realmente. E a gente está falando do reflexo de um caráter, reflexo do que é crescimento interior mesmo, de autodesenvolvimento. Exatamente. Do que a gente realmente fala aqui no 2 e Ponto. E toda essa estrutura, ela vai fazer com que, mesmo que seja muito difícil eu colocar a ética do caráter, eu regar a ética do caráter para que ela cresça e subjugue a ética da personalidade, mas a partir do momento que eu consigo fazer isso, a minha autossatisfação, pode ser um dos conceitos relacionados à felicidade também, ela vai aumentar. Sim. Porque eu vou estar em paz comigo mesmo. Sim. Saca? Eu vou deitar à noite e vou estar em paz, porque eu sei que todas as ações que eu tomei, elas têm um fundamento sólido, que é a ética do caráter. E trazendo uma parte histórica sobre essa questão, que isso é importante também, o Covey vai falar aqui, que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma mudança comportamental muito grande. Ele está falando aqui dos Estados Unidos, né? Teve uma mudança comportamental muito grande em relação às pessoas a começarem a migrar da ética do caráter e focar só na ética da personalidade. Porque aí a gente teve o boom econômico, a gente teve a sociedade tendo poder de compra maior com juros baixíssimos. E aí a comunicação dentro desse campo, ela foi fundamental para que muita coisa explodisse. Tem a força do comércio, tem a força do comercial também. Enfim, eu acho que isso molda muito, né, as pessoas. E, querendo ou não, molda as pessoas e molda também os relacionamentos em si. Então, se a gente conseguir trazer isso um pouco mais pros relacionamentos em si, a gente consegue traçar essa construção nos casamentos. E, como a gente falou, acho que a gente estava conversando antes de começar a dar o rec aqui, antes de começar a gravar, que o 2 e Ponto, ele não fala sobre o casamento em si, ele fala sobre autodesenvolvimento. Galera, é muito claro vocês entenderem isso. Nós não somos terapeutas de casal. A gente é um casal que buscou se autodesenvolver, errou muito. Isso aqui, cara, aconteceu na nossa história. Aonde a gente usou, aonde eu usei e já me preocupei muito mais com a ética da personalidade do que com a ética do caráter. E deixa eu falar, não é que aconteceu, é que acontece. Acontece. Tipo assim, então por isso que esse é um livro que a gente termina de ler, começa de novo. Termina de ler, começa de novo. E a gente falou no primeiro episódio que aqui no 2iCast a gente traz alguns segredinhos um pouco mais íntimos sobre nós. A gente traz uma conversa mais íntima mesmo, e essa é a proposta. Então, já que a gente tá ficando mais íntimo a cada conversa nossa, vou contar pra vocês que pra gente levar esse projeto adiante é um pouco mais complicado, porque a gente tá falando de um projeto que tem um cronograma, um calendário de conteúdo. E imagina vocês que a gente não para, né? Nosso relacionamento continua, o dia a dia, normal. Eu sou CLT ainda, continuo aí na batalha todos os dias. Tiago tem uma empresa e o dia a dia não para. Então, o nosso relacionamento segue normalmente. E por seguir normalmente, a gente tem os nossos percalços, as nossas dificuldades, enfim, os nossos desafios. E seguindo isso, a gente tem as nossas brigas, normalmente. Normalmente, gente. Normalmente. E por ter as nossas brigas normalmente, como que fica o calendário editorial nisso? Às vezes a gente apanha do próprio conteúdo que a gente está fazendo. Exatamente. Exatamente. E esse é o ponto. Porque como que a gente consegue, e isso é muito interessante, como que a gente consegue sustentar a ética da personalidade ou a ética do caráter em si, que é o que a gente busca, né? Mediante ao projeto que a gente está levando, ao calendário editorial que a gente tem, né? Que a gente senta todo mês aí para fazer. E aí brigou naquele dia. E naquele dia a gente tem um post belíssimo para colocar,
falando sobre briga no casal e tal, e como você... Sei lá, vamos falar sobre quarta do casal, mas naquele dia a gente brigou ferrado. E aí a gente brigou feião e vai falar sobre quarta do casal e a importância de não sei o que. Mas nesse dia a gente não vai fazer quarta do casal porque a gente tá brigado e ferrado e não sei o que. Sabe, assim? E aí lá vem... E nesse dia, a ética da personalidade quer falar muito mais alto. Porque daí a gente quer postar logo pra poder os outros verem que a gente tá fazendo a quarta do casal e o quanto é importante pra gente, não sei o quê. E pra que a gente deixe lá o like, compartilhe e faça com que o calendário editorial siga na sua maior normalidade. Mas que, na verdade, as coisas não estão legais por aqui. E a gente decidiu que não vai fazer isso, né? Sim, porque não faz sentido. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz. Pra gente, mesmo que caia, eu vou usar essa expressão, desculpa aí quem não gosta, mas mesmo que caia todo o nosso calendário editorial, mesmo que caia toda a audiência, mesmo, enfim, a gente tá só começando, né? Mas mesmo que o projeto fique, enfim, que não dê certo, mas, cara, a gente não vai usar disso porque não é da nossa personalidade, não é do nosso caráter, vamos usar essa palavra, não é do nosso caráter. Se não tá dando certo pra gente, aquilo que a gente propôs, o conteúdo que a gente propôs, não faz sentido pra gente. Se não tá fazendo sentido primeiro pra gente, não vamos postar, né? Eu acho que a gente pode partir desse pressuposto aí. Eu acho que é um bom exemplo para trazer essa diferença entre o caráter, a ética do caráter e da personalidade já bem na prática mesmo. Sim, o 12 ponto é uma jornada, né? Onde a gente mostra o que deu certo e o que deu errado. Mas a gente precisa ter compromisso. A ética do caráter tem que gritar aí sobre o conteúdo que a gente vai estar produzindo. Então, mas vocês vai baixar a frequência, o algoritmo vai deixar de entregar. Cara, o problema é o algoritmo. Caguei pro algoritmo. Você está aqui, isso é importante. Porque se de alguma forma isso te ajudar, isso ajudar no teu autodesenvolvimento em casal, isso ajudar na tua caminhada rumo à eternidade, que falando em aspectos mais profundos, foi isso que a gente entendeu e tomou quase como uma missão, já vai estar fazendo sentido. Porque pra gente não é mais importante o que o algoritmo pensa, o que o algoritmo vai fazer, mas quem guia a gente, o que vai estar pensando sobre isso. Exatamente. Então, se não faz sentido primeiro pra gente, o que a gente tá postando, não faz sentido a gente colocar pra girar, sabe? Não faz sentido mesmo. E a mesma coisa que o Covey, até ele traz o autor, né, do livro, ele traz a história do filho, que ele já era muito reconhecido no meio ali, e aí o filho não estava se autodesenvolvendo, o filho era muito tímido, o filho estava indo mal na escola, o filho não estava bem nos esportes, enfim. E as pessoas viam aquilo e os pais estavam muito envergonhados, o Covey e a sua esposa. Estavam muito envergonhados porque eles viam que o filho não estava se autodesenvolvendo e não estava seguindo os mesmos passos dos irmãos e da família, enfim. E, poxa, por que aquele filho não tava conseguindo alcançar os passos da família? E ele não tinha se tocado ainda que ele não estava conseguindo, estava escapando pelas mãos dele o ensinamento que ele estava levando para grandes empresas. Que ele mesmo estava levando. E isso é muito legal, porque assim como a gente abriu aqui o nosso coração para vocês em relação à nossa vida, o que a gente pensa sobre tudo isso, ele abre o coração dele no livro. Ele traz os erros que ele falou assim, cara, eu conseguia treinar vários líderes de multinacionais e eu não estava conseguindo ajudar meu próprio filho. E estava cobrando do meu filho algo que eu estava projetando as minhas expectativas em cima dele. Isso estava deixando ele muito mais frustrado. Estava tirando a individualidade dele. Aí ele começou a falar várias coisas muito interessantes e, tipo assim, ele caiu em si com a esposa dele e aí foi quando as coisas começaram a mudar. Ou seja, ele mesmo caiu na cilada e talvez a gente caia de novo em algum momento na cilada de ter como primário a ética da personalidade. Mas o mais importante nem é você cair na cilada. Porque todo mundo vai cair. O cara que escreveu a parada que caiu, imagina a gente, que tá aprendendo. Mas é você acordar pra isso, cara, e voltar. Exato. Acordar pra isso e voltar e buscar. Por isso que é um livro que a gente começa, termina e depois começa novamente.
E dentro de tudo isso, ele viu uma transformação quando, de fato, ele e a esposa dele, que é a Sandra, começaram a usar mais da ética do caráter e imprimir isso no filho deles. E aí, a ética da personalidade foi uma consequência natural. Agora ela é colocada no seu lugar correto. Ele começou a se desenvolver nos esportes, na oratória, socialmente, só que não com uma pressão de que você precisa fazer isso para que você seja aceito ou para que nós, como pais, sejamos aceitos. Para que as pessoas vejam isso, para que as pessoas não vejam ele como um grande pai que realmente aplica as coisas que ele fala, para que o filho dele seja super autodesenvolvido e, nossa, seja o grande filho do grande cover e tal. E ele realmente deixou isso de lado para que ele não se preocupasse só com a imagem dos filhos, mas que realmente se preocupasse com a criação dele, de fato e de verdade, né? Ele vai dizer aqui no final do parágrafo que esta foi uma experiência excepcional para mim e para Sandra, muito instrutiva para lidarmos com nossos outros filhos em outros de nossos papéis também. Ela promoveu conscientização em nível pessoal das diferenças vitais entre ética da personalidade e ética do caráter em relação ao sucesso. Acho que outro dia a gente pode até trazer assim, o que seria a visão do 12 pontos sobre o sucesso. Né? Boa. E aí ele termina com... Aí ele chama aqui, aí coloca aspas bem grande aí, imagina na sua mente. Um provérbio, entre aspas, que expressa bem essa nossa convicção. Aí ele coloca: explore o seu próprio coração com toda a diligência, pois dele sairão as respostas da vida. A gente sabe qual é a situação que ele está fazendo aqui, mas vamos deixar no ar para ver se você vai pegar também. É isso. Ele traz aqui, em última análise, o que somos comunica com muito mais eloquência do que o que dizemos ou fazemos. Basicamente, eu acho que isso aqui retrata, resume, na verdade, o que a gente está falando sobre a ética do caráter versus a ética da personalidade. O que somos comunica muito mais com eloquência o que dizemos ou fazemos. Ou seja, a ética do caráter, ela é a priori, ela é primária. A ética da personalidade, ela é importante, mas ela é secundária, tá? E trazendo isso para o casamento, que é o que a gente fala aqui, a gente precisa, sim, dos dois, mas a gente precisa colocar cada um no seu lugar. Então, vamos trazer um pouco disso, um pouco mais para o relacionamento em si. Vamos trazer um pouco mais dessas duas éticas para o casamento. Vamos lá. Então vamos lá, gente. A gente já entendeu que sim, a ética da personalidade é importante, imagem é importante. Sou RP, eu vou sempre dizer isso. Imagem é importante sim, só que ela tem o seu lugar, ela é secundária. Ela é uma consequência, tá bom? Consequência do que é primário. E o que é primário? A ética do caráter. Então, vamos dar alguns passos aqui pra gente construir um casamento baseado na ética do caráter. Boa. Beleza? Uma das frases que o Covey traz durante o livro inteiro, acho que resume bem tudo isso, é que as vitórias particulares precedem as vitórias públicas. Boa. Então, isso vai ser quase que a frase-chave de todo o capítulo, de todo o livro. E aí, cara, o que isso significa, né? O que isso está relacionado com a ética do caráter? São as vitórias particulares. É o que ninguém vê. É o que está dentro do meu coração. É o que eu preciso, sem hipocrisia e com sinceridade, entender aonde eu preciso melhorar. Tá. Aí os defeitos de caráter, né? Egoísmo, soberba, mesquinhez, todos esses pontos que podem estar atrapalhando a nossa ética da personalidade. Então, acho que primeiro começa a gente olhando para dentro de forma bem sincera e trazendo à tona. E você não precisa fazer isso conversando com ninguém, cara, conversa com Deus. Faz isso conversando com Deus. Eu acho que o autoconhecimento, ele é muito importante. Você se entender. Você ter clareza, né, sobre o que você precisa melhorar. Exatamente. Não espera o outro te dizer isso. Porque você sabe, no fundo você sabe. Eu sei no que eu preciso melhorar. E se você não sabe, cara, busca. Busca autoconhecimento, busca Deus, claro. E busca te entender, busca entender o que você precisa mudar. Não busca apontar o erro do outro primeiro, busca apontar o seu erro primeiro, para poder se entender
se autorresponsabilizar Uhum. pelos seus erros e por aquilo que você precisa mudar. Um outro ponto é que, como acho que até já responde, né? Como é que cada um dos dois pode trabalhar individualmente para melhorar a relação. Então, muitas vezes a gente está preocupado em melhorar o outro. Ah, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você fosse mais isso, se você fosse mais aquilo. E aí, quando a gente olha para dentro, a gente fala assim, não, peraí, eu acho que eu... É porque individualidade também é isso, né? Exatamente. Individualidade e identidade também é isso. E eu acho que o autodesenvolvimento em casal, ele começa, não é quando eu olho pro outro, pro que o outro tem que melhorar. É quando eu olho pro que eu tenho que melhorar. Aí começa o autodesenvolvimento em casal. Exato. Então, essa clareza. Um outro ponto dentro disso é aplicar até os próprios 7 hábitos. A gente não chegou nem no primeiro ainda. Mas aplicar os 7 dentro, e vocês vão ver que eles têm uma construção lógica, pode mudar a tua vida, pô. Pode mudar a vida do teu relacionamento. É. Pode transformar o modo como você enxerga a pessoa que está do teu lado. Então, aplicar esses princípios, aplicar esses hábitos, internalizar ele, colocar os hábitos como na raiz da ética do caráter, vai fazer com que a ética da personalidade seja 100% eficiente. Quais são os 7 hábitos? Gente, a gente ainda vai fazer uma Relaxa aí, série, mano. A gente, gente vai chegar lá. com todos esses 7 hábitos. Mas assim, se você tiver com muita curiosidade, dá um Google aí, porque você vai entender direitinho e conseguir colocar em prática. Mas a gente vai fazer, tá? Uma série aí com todos esses 7 hábitos. Talvez até no YouTube em si, no nosso canal. Mas um outro ponto que talvez a gente consiga colocar aí em prática a questão da ética do caráter dentro do relacionamento em si é a prática da comunicação verdadeira. Uhum. Depois que você se autoconheceu e colocou em prática aí a sua identidade, entendeu que você não tem que esperar pelo outro, você agora coloca em prática a sua comunicação. Fala a verdade com amor, não manipula, porque a manipulação, ela faz muito parte da ética da personalidade em si. Então, essa coisa superficial, essa coisa da imagem em si, essa manipulação, então, ela faz muito parte dessa personalidade. Então, se a gente está falando de caráter, vamos falar de sem manipulação, vamos falar com amor, com respeito. Vamos praticar a comunicação verdadeira entre o casal em si, que vai dar bom. Isso é fácil? Não, porque a vida não é um morango. Então, tudo que é duradouro geralmente demanda muito esforço. Você ser saudável demanda esforço. Você meter o shape demanda esforço. Você conseguir se desenvolver intelectualmente demanda esforço. E você conseguir transformar o seu relacionamento com base na ética do caráter e entender como a ética da personalidade deve ser conduzida, demanda esforço também. Então, não tem que fazer. Tem que ir e tem que se esforçar para que isso aconteça. E esse já é um outro link para um outro ponto, que é ver essas coisas como esses problemas, esses esforços como oportunidade de crescimento. Boa. Tipo, resolver conflitos ao invés de evitá-los. Porque assim, você lembra? Teve um vídeo do 2 e Ponto que tinha uma frase assim, você lembra? O editor colocou assim pra gente: casais felizes evitam conflitos. Aí quando a gente olhou, eu falei assim: Thiago, acho que essa frase tá errada. Porque, cara, casais felizes não evitam conflitos não, mano. Tipo, casais felizes resolvem conflitos. É diferente. Então é meio que isso, a gente resolve conflitos. Não é que a gente vai, tipo assim, tô vendo um negócio aqui, tá me incomodando, mas eu vou evitar porque eu não quero que... Não, cara, a gente vai resolver esse negócio aqui, né? A gente vai ver isso aqui como uma oportunidade de crescimento. Isso é difícil. Muitas vezes, o caminho mais fácil é você fechar os olhos, evitar o conflito. Muitas vezes. E talvez, cara, sendo bem sincero, em alguns momentos seja o melhor caminho. Porque a pessoa não vai estar preparada para ter uma conversa ali madura para resolver aquele conflito, não naquele momento. Então, mas tudo é questão de timing, entendeu? Às vezes a pessoa tá ali no auge da raiva. Não, cara... Também nesse momento aí, você precisa por favor, né? Tenha sabedoria de que não é o momento para você buscar
ali vê esse momento como uma oportunidade, não é? É uma oportunidade para vocês se matarem. Então, e aí isso demanda muita clareza. Clareza sobre conhecer o próximo, sobre conhecer você mesmo, sobre conhecer os seus sentimentos em relação a tudo isso, mas não deixar passar. Em um segundo momento, não, já passou, não quero voltar nesse... Não, cara, volta nesse assunto. Percebeu que tem um momento importante que pode dar certo? Nem sempre vai se acertar também. Então é tentativa e erro, tentativa e erro. Cara, maturidade, sabedoria. Pedir de Deus, né? Porque, enfim, a vida é isso. A vida é isso. Eu vejo muito que quando a gente se abre para transcendência, no sentido que, de novo, se você está ouvindo a gente, é cristão, você tem uma oportunidade aí de ser transformado ao invés de querer transformar o outro. Então, você pede para Deus que ele te transforme, não que ele transforme o outro. Você pede a Deus para que ele te faça uma nova pessoa. Porque, consequentemente, quando isso acontece, a tua transformação muda a tua visão sobre outra pessoa. Muda a tua visão sobre as coisas. E aí é lógico que ele vai, em algum momento, colocar os dois na mesma frequência em relação a isso. Então, esses desafios, eles fazem parte. Agora, se abrir para a transcendência, a gente acredita que Deus é aquele que pode transformar o nosso modo de pensar, transformar mesmo. Mas é muito diferente do que eu penso hoje. Cara, mas se for vontade dele, ele vai transformar. Entra o agir do Espírito Santo e você começa a enxergar as coisas por uma outra ótica. E a tua ética do caráter vai ficando cada vez mais sólida. E sabe o que é louco? Isso contagia. Com certeza. Isso contagia muito mais do que, cara, passar uma lista de regras para a pessoa seguir. Não, a tua ética do caráter vai contagiar a pessoa que está mais próxima de você. Tanto pro bem quanto pro mal. Afinal, casamento é parceria, né? Exatamente. Casamento é parceria. Casamento não é coexistência. Casamento não é só coexistência. Não é coexistir no mesmo espaço. Ele é parceria. Não é sobre parecer feliz, mas sobre construir a felicidade juntos. São coisas diferentes. Talvez você esteja ouvindo a gente aqui e você se identificou muito e já começou a enxergar várias coisas que você precisa ajustar. Nesse momento, você está pensando assim, olha, cara, meu marido tem que ouvir isso, mano. Minha esposa, nossa, mas se ela entender isso, o nosso casamento vai melhorar. Não, meu amigo, não é ela que tem que entender, é você, meu brother. Então, pegue todas as reflexões que a gente está fazendo aqui e use para a sua vida. Porque isso vai contagiar a pessoa que está do teu lado. Não é sobre parecer feliz, mas sobre construir felicidade junto. E essa construir demanda processo, tempo, trabalho. Ninguém sobe um prédio do dia para a noite. Ninguém. Todo dia um pouco. Bom demais? Eu gostei do nosso segundo episódio. E aí, vai ter uma tarefinha? Tarefinha, claro que vai ter uma tarefinha. Tarefinha da semana, no final de todo o podcast a gente manda pra vocês. É o seguinte, essa semana vocês vão tirar uma foto juntos, usando aí a ética da personalidade, a foto mais bonita que vocês têm. E vocês vão postar com uma hashtag Estamos em Construção. Essa hashtag é o quê? A construção da ética do caráter em si. A gente sabe que a ética do caráter é uma construção todos os dias. Para sempre. Então, você vai usar aí a hashtag Estamos em Construção. A galera vai meio que se perguntar o que é essa construção. E só a gente que tá mais íntimo aqui no 2iCast que vai entender. Então, marca a gente e coloca a hashtag Estamos em Construção. Tá bom? Que a gente vai repostar todas as fotos. Belezinha? Se você curtiu esse conteúdo, se você curtiu esse episódio, fala pra gente. A gente quer saber se a gente continua falando sobre esse livro, se a gente já volta para o que a gente estava fazendo antes. É muito importante para a gente ter o feedback de vocês nesse processo inicial. Né? Conversa com a gente, manda DM, manda um comentário, compartilha com o teu cônjuge, mas pelos motivos corretos, não para dar uma lapada nele né? Ou nela, mas pelos motivos corretos para que vocês juntos se autodesenvolvam como casal. É isso, galera, e não esqueçam, não é sobre mostrar o caminho, mas valorizar a jornada. É nóis, a gente se vê. Tchau, tchau. Valeu.